Fala galera, tudo bem? Nesta aula nós vamos resolver alguns exercícios sobre concentração molar. Nós vamos ver duas formas de resolver cada questão. Então vamos aplicar a fórmula e vamos também usar o método da análise dimensional. Fica ligado e acompanhe. A primeira questão que vamos fazer é a questão número 3 da página 150. Atentos à leitura, por favor. Dissolve-se 8,8 gramas de ácido ascórbico, que é vitamina C, fórmula C6H8O6, em água suficiente para preparar 125 ml de solução. A concentração molar desse componente na solução é... Então vamos lá, quais foram os dados fornecidos? Massa, 8,8 gramas. Volume, 125 ml. Massa molar ele não deu, mas nós vamos calcular a partir da fórmula molecular. Só relembrando, a massa de cada carbono é 12. Você vai multiplicar 12 por 6. A massa de cada hidrogênio, 1, multiplica pela quantidade. Massa de cada oxigênio, 16, também multiplica pela quantidade. E totaliza, nós achamos a massa de 176 gramas por mol. E qual é a pergunta da questão? Ele quer a concentração em mol por litro, concentração molar. Então vamos ver. A primeira fórmula para resolver é a aplicação direta da fórmula de cálculo da concentração. Então me ajuda. Nós vamos fazer assim, que a concentração de C6H8O6 será igual a massa do soluto, M1, sobre a massa molar do soluto vezes o V, que é o volume da solução. Tranquilo? A gente só vai dar uma arrumadinha nesse volume, porque o volume ele foi fornecido em mililitros. Nós vamos pegar esse volume, dividir por 1000 para achar a resposta em litros, ou seja, 0,125 litros. Então vamos lá, a massa 8,8 gramas. Legal, tranquilo. A massa molar que a gente calculou previamente, 176 gramas vezes mol a menos 1. E o volume que a gente já transformou para litro, 0,125 litros. Pronto, fechou. Daqui para frente é trabalho matemático. A gente vai conseguir simplificar grama com grama. A resposta vai sair em mol por litro. Esse mol vai passar para o numerador com expoente positivo. Isso aqui corresponde exatamente a 0,4 mol por litro. Então, esta é a concentração molar. Recapitulando o que nós tivemos que fazer. Pegamos os dados fornecidos na questão. Aplicamos diretamente na fórmula, na expressão matemática para calcular a concentração molar. Uma outra forma, que eu vou chamar aqui de resolução 2, seria a gente usar o método da análise dimensional. Às vezes é mais prático usar a análise dimensional, porque você não fica preso até que decorar alguma fórmula ou lembrar daquelas fórmulas que foram passadas durante as aulas. Então vamos lá, ele quer a concentração, Então eu vou atrás dessa concentração. Eu vou atrás da concentração de C6H8O6. E essa concentração, a concentração de vitamina C, ela tem que ser em mol por litro. Lembrando que quando a gente coloca o soluto entre colchetes, a gente está expressando mol por litro. Vamos ver? Bom, eu quero mol por litro. Tranquilo, eu quero mol. Então eu vou procurar alguma grandeza que tenha mol. E a grandeza que tem mol é justamente a massa molar. A massa molar me diz que para cada 1 mol tem 176 gramas. Então eu vou dizer que 1 mol corresponde a 176 gramas. Professor, por que eu estou começando pelo mol? Porque eu quero expressar a minha resposta em mol por litro. Então eu vou dar um jeito de trabalhar os dados e colocar mol no numerador. Vamos ver? Só que eu tenho grama aqui embaixo e esse grama não me interessa. Então eu vou trabalhar agora com a massa molar. Eu vou multiplicar pela massa molar, não, desculpa, pela massa fornecida. 8,8 gramas. Porque se eu fizer essa multiplicação, se eu fizer esse produto, eu vou conseguir simplificar grama com grama. Então agora a minha grandeza está em mol, mas eu quero mol por litro. Então eu vou trabalhar agora com o volume. Eu vou multiplicar isto pelo inverso do volume. Mas professor, por que eu vou multiplicar
pelo inverso do volume? É porque eu quero a resposta em mol por litro. Como eu já tenho mol aqui em cima, aqui no numerador, eu vou colocar o litro no denominador. Pelo método da análise dimensional, eu vou multiplicando os fatores. Pronto, eu consigo simplificar grama com grama, sobrou mol por litro, que vai ser a resposta final. Isso aqui vale exatamente 0,4 mol, que estava aqui em cima, aqui no numerador, sobre litro, que apareceu embaixo, apareceu no denominador. Então perceba que os dois caminhos a gente chega exatamente na mesma resposta. Vantagem da primeira forma de resolver é que eu aplico diretamente a expressão matemática para calcular a concentração. Vantagem da segunda forma de resolver é que eu não me prendo a fórmulas, eu não preciso ficar lembrando de fórmulas, eu simplesmente vou fazer análise das medidas da unidade medida das grandezas. Esse primeiro método é a aplicação direta da fórmula, o segundo método é análise dimensional. Vamos fazer mais uma questão. Galera, a próxima questão fala assim: a massa de permanganato de potássio KMnO4, que deve ser dissolvida em água até completar o volume de solução de 200 ml, de modo a obter-se uma solução 0,01 mol por litro ED, e ele deu as massas de cada elemento. Massa do oxigênio 16, massa do potássio 39, massa do manganês 55. Então, vamos lá, me acompanhe. Ele disse que o volume da solução é de 200 ml. Você já sabe que aqui você vai dividir por 1000 para encontrar o volume em litro, 0,2 litros. Ele disse que a concentração molar é de 0,01 mol por litro. A massa molar, ele não deu a massa diretamente, mas deu a massa de cada elemento e nós calculamos. A fórmula do sal é KMnO4 e a massa molar dá 158 gramas por mol. E o problema a ser resolvido qual é? É a massa do soluto. Então vamos lá. Nós vamos ter que aplicar novamente a expressão matemática para calcular a concentração em mol por litro. Ou seja, a concentração de permanganato de potássio será igual a massa de soluto sobre a massa molar de soluto vezes o volume da solução. Só que agora ele deu a concentração, ele deu o volume, nós achamos a massa molar e a gente precisa calcular a massa de soluto. Então, nós vamos rearranjar essa expressão. Teremos massa de soluto será igual a concentração vezes a massa molar vezes o volume. Pronto, é isso que nós vamos fazer. Quanto é a concentração, por favor? Me ajudem? 0,01. Quanto é a massa molar? A massa molar que a gente calculou previamente? 158. E quanto é o volume desta solução? 0,2. Fazendo todas essas operações, nós vamos encontrar o valor de 0,316 gramas. Pronto, nós encontramos a massa do soluto. Tranquilo, né? Para resolver a questão pela resolução 1, nós precisamos aplicar a fórmula, a expressão matemática da concentração molar. Agora, nós vamos usar o método da análise dimensional. Começa sempre pela pergunta da questão. Qual é a pergunta a ser resolvida? Qual é a pergunta a ser respondida? Massa. Então, vamos ver. Massa. Massa de soluto. Opa, eu não preciso de fórmula nenhuma, tá? Eu vou pelos dados da questão. Massa. Massa vai ser medida em grama. Então, eu vou procurar a grandeza que tem grama. A grandeza que tem grama não é volume, não é concentração, é massa molar. Então, eu escrevo aqui 158 gramas sobre mol. Pronto. Ou seja, 158 gramas equivale a 1 mol. Só que eu quero a resposta em mol, eu quero a resposta em grama. Então não me interessa esse mol. Eu vou ter que trabalhar com alguma grandeza que tenha mol e que eu possa simplificar o mol que apareceu aqui no denominador. Olha lá a unidade medida da concentração. Então vamos multiplicar. 0,01 mol sobre litro. Pronto.
Agora eu vou poder simplificar mol com mol. Só que agora eu tenho litro aqui embaixo e também não me interessa litro. Eu quero a unidade medida grama, massa. Eu quero achar massa. Então agora eu vou multiplicar de maneira que eu consiga simplificar esse litro que apareceu no denominador. Eu tenho volume. O volume vale 0,2 litros. Pronto. Eu vou poder simplificar agora litro do volume com litro que tinha da concentração. A única grandeza que eu não consegui simplificar foi grama. E grama vai ser a unidade da resposta. Essa operação matemática também vale 0,316. Ou seja, eu achei o produto multiplicando esses três fatores. E a unidade medida é grama. Então a resposta da questão é 0,316 gramas de soluto para compor esta solução. Tranquilo até o momento? Então nós vamos fazer mais uma questão. A próxima questão é a questão número 8. Atenção! Reportagem recente publicada no jornal de grande circulação veiculou que crianças da cidade de Bauru, morando próximo ao setor de metalurgia de uma fábrica de acumuladores, ou seja, baterias, estavam contaminadas por chumbo, Pb. Exames detectaram que uma das crianças apresentava 32,3 microgramas de chumbo por decilitro de sangue. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, o nível aceitável desse elemento no organismo de crianças é de 10 microgramas por decilitro de sangue. A massa molar do chumbo é 207 gramas por mol. A concentração em quantidade de matéria, ou seja, mol por litro, de chumbo no sangue da criança examinada é igual a... Veja bem, ele deu a concentração aceitável, que é de 10, mas a concentração real no sangue dessas crianças é de 32. Então nós vamos trabalhar com o valor real, não com o limite aceitável ou limite recomendável pela Organização Mundial da Saúde. Então me ajuda. O limite identificado no momento no sangue da criança é de 32,3 microgramas por decilitro de sangue. Só que a gente já vai trabalhar com essas unidades na forma de notação científica. Então vamos lá. Micro é 10 a menos 6. Deci é 10 a menos 1. Então a nossa concentração é de 32,3, 10 a menos 6 gramas por 10 a menos 1 litros. A massa molar, ele já deu a massa do chumbo para a gente, 207 gramas por mol. E a pergunta da questão é qual a concentração molar, ou seja, qual a concentração em quantidade de matéria de chumbo no sangue desta criança. Atenção, primeira forma de resolver, nós vamos aplicar a expressão matemática, a fórmula para calcular a concentração em quantidade de matéria. Então nós vamos dizer que a concentração de chumbo será igual massa de soluto sobre a massa molar de soluto vezes o volume da solução. Mas eu gostaria de lembrar que massa de soluto sobre volume da solução é C, é a concentração comum. Então, quando eu pego massa de soluto sobre volume e lembro que vale concentração, eu posso simplesmente substituir. Então, se você tiver o valor da concentração comum e precisar encontrar a concentração molar, você pega o valor da concentração comum e divide pela massa molar, a resposta já sai diretaça. Então vamos ver quanto é a concentração que ele disse que tem no sangue da criança. 32,3 vezes 10 a menos 6 grama sobre... Quanto é a quantidade aqui de volume? 10 a menos 1 litros, vezes a massa molar. Quanto é a massa molar? 207 gramas por mol. Ora, veja bem, nós vamos conseguir simplificar grama com grama. Esse mol vai subir e a resposta sairá em mol por litro. Essa operação matemática toda pode ficar assim, 32,3 10 a menos 6 sobre 20,7. Ou seja, 207 vezes 10 a menos 1, 20,7. Deixa a ordem de grandeza 10 a menos 6. Deixa aí. 32,3 dividido por 20,7, isso dá algo muito próximo
de 1,56. 1,56 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Pronto, essa é a resposta final. Aí é o valor da concentração de chumbo no sangue desta criança nesta condição. Agora vamos imaginar que nós não conhecêssemos essa relação matemática das fórmulas de concentração comum, a fórmula de concentração molar. Vamos trabalhar agora com a nossa análise dimensional. Ele pediu para a gente a concentração em mol, e é isso que a gente vai encontrar. Então a gente vai colocar aqui. Concentração de chumbo será igual. Esta é a pergunta a ser respondida. Vamos ver. Eu quero mol por litro. Então eu vou trabalhar com alguma grandeza que tenha mol. Qual é a grandeza que tem mol? É a massa molar, que diz que para cada 1 mol tem 207 gramas. Então eu vou trabalhar com isso. 1 mol corresponde a 207 gramas. Pronto. É isso que eu tenho aqui. 1 mol corresponde a 207 gramas. Só apagar que ficou feinho aqui. Pronto. Pronto. Atenção. Olha lá. 1 mol corresponde a 207 gramas. Eu quero mol por litro. E aqui embaixo eu tenho grama. Então eu vou ter que multiplicar por alguma grandeza que tenha grama, que eu posso simplificar grama. E eu tenho essa concentração atual. Então isso aqui vale 32,3 10 a menos 6 gramas sobre 10 a menos 1 litro. Olha lá, olha só como é que ficou. Eu consigo simplificar grama lá do numerador com grama aqui do denominador e a resposta vai sair em mol sobre litro. Mol por litro. Na verdade, é a mesma coisa, né? Tá todo mundo vendo que é a mesma coisa. Só que aqui na segunda resolução eu tenho a vantagem de não precisar das fórmulas. Na primeira resolução eu tenho a vantagem de já sair direto com a fórmula se eu souber. Eu só vou substituindo os valores. Então, nós temos aqui 32,3 10 a menos 6 sobre 10 a menos 1 vezes 207, 20,7. Isso aqui é algo muito próximo, aproximadamente 1,56 10 a menos 6 mol por litro. Ok? Achamos os mesmos valores nas duas formas de resolução. Aí fica a seu critério. Ou você aplica a relação matemática, a chamada fórmula, ou você usa análise dimensional, como você preferir. Vamos fazer mais uma questão. Gente, agora nós vamos fazer a questão número 10. Acompanhe a leitura, por favor. O tratamento de água usual não elimina alguns poluentes potencialmente tóxicos, como os metais pesados. Por isso, é importante que indústrias instaladas ao longo dos rios, os quais são fontes de água para a população, tenham seus rejeitos controlados. Considere que uma indústria lançou em um curso d'água 20 mil litros de um rejeito contendo 1 grama por litro de cloreto de cádmio. Se metade desse rejeito encontrar seu destino em um tanque de uma estação de tratamento, de modo que o volume final seja 50 a 10 a sexta litros, a concentração de cloreto de cádmio em mol por litro, aí esperada, será de aproximadamente. Então, vamos olhar aqui. Ele disse que tinha 20 mil litros, que a concentração inicial era de 1 grama por litro. Desses 20 mil litros do volume inicial, metade vão chegar num tanque de tratamento de água. Lá, o volume final é de 50 a 10 a sexta litros. E ele não deu, mas a gente calculou a massa molar do cloreto de cádmio. E ele pergunta qual a concentração final. A concentração em mol por litro final nesta condição na estação de tratamento. O que nós vamos ter que fazer nessa questão? Primeira coisa, é descobrir qual a quantidade que tem no início para poder calcular com o volume final. Então, vamos lá. Primeiro, você vai dizer que a concentração inicial é massa de soluto sobre o volume inicial. Bom, então a gente vai ter que encontrar essa massa inicial. A massa inicial será massa inicial, massa de soluto vai ser igual. Concentração inicial vezes o volume inicial.
Concentração inicial vezes o volume inicial. Que neste caso fica concentração 1 vezes volume 20.000. Mas só que a massa que chega no tanque é a metade disso aqui. Então ainda vou multiplicar por 50%, que é 0,5. Neste caso, a massa de soluto vai ser 1 vezes 20.000, vezes metade, 10.000. Ou seja, vai chegar no tanque de tratamento da estação de tratamento de água, 10.000 gramas do soluto. Mas eu preciso encontrar a concentração molar final. Então, teremos concentração de cloreto de cádmio, M1 sobre MM1 vezes V. Como é do final, nós vamos trabalhar com o volume final. O volume lá no tanque da estação de tratamento de água. Massa, acabamos de encontrar. 10.000 gramas. 10.000 gramas. Massa molar que nós calculamos previamente. 183 gramas por mol. Muito bem. E o volume final na estação de tratamento, 50 vezes 10 a sexta, vezes 10 a sexta litros. Portanto, vamos chegar ao resultado de algo muito próximo de 1,09 vezes 10 a sexta, 1,09 vezes 10 a menos 6 mol por litro. 1,09 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Pronto. Achamos a concentração. Tivemos que fazer duas etapas, porque primeiro eu tinha uma concentração inicial no rio. Depois eu vou achar a concentração final no reservatório, no tanque, na estação de tratamento. No início era grama por litro e no final eu precisei encontrar em mol por litro. Por isso que eu tive que fazer esse trabalho. Agora nós vamos para a resolução número 2. Na resolução número 2 nós vamos fazer análise dimensional. Qual é a pergunta final? É a concentração em mol por litro. Então coloca aqui. Concentração de cloreto de cádmio em mol por litro. Perceba que eu quero a resposta em mol por litro. Então, vou trabalhar com alguma grandeza que tenha mol em cima e depois eu vou trabalhar com alguma grandeza que me dê litro embaixo. Mol no numerador e litro no denominador. Me ajudem aqui. Eu vou trabalhar com a massa molar que tem mol. Só que eu vou inverter. Vou dizer que para 1 mol tem 183 gramas. E é verdade. 1 mol corresponde a 183 gramas. Só que eu não quero esse grama embaixo. Não quero esse grama. Então, eu vou ter que dar um jeito de simplificar. Eu vou multiplicar por alguma grandeza que tenha grama. E tem grama bem aqui. A concentração inicial era de 1 grama por litro. Quando eu faço isso, eu já consigo simplificar grama. Só que o volume inicial do rio era de 20.000 litros. E eu tenho litro aqui embaixo. Então, vou multiplicar pelo volume inicial. 20.000 litros. Quando eu fizer isso, eu já consigo simplificar litro com litro. Mas eu preciso lembrar que só vai chegar metade no tanque. Metade é multiplicar por 0,5. Mas tem um detalhe. Eu tenho que achar ainda mol por litro. E eu vou precisar saber o volume final que esse resíduo vai chegar na estação de tratamento de água. E esse volume lá no tanque é de 50, 10 a menos 6. Então, vou multiplicar pelo inverso desse volume. 50, 10 a sexta. Falei 10 a menos 6, mas é 10 a sexta. 50, 10 a sexta litros. Mas, professor, por que eu vou multiplicar pelo inverso? Porque eu quero litro aqui embaixo, eu quero litro no denominador. Eu tenho que achar a resposta em mol
por litro. Eu já consegui simplificar tudo e se eu fizer do jeito que está aqui, vai ser a resposta em mol por litro. Bom, fazendo toda essa operação, que na verdade é a mesma que a gente fez lá em cima, só que de outra forma, nós vamos achar algo muito próximo de 1,09. Esse 10 a sexta subiu. 10 a menos 6 mol por litro. Fechou, galera? Tranquilo? Então, na primeira forma, novamente, eu apliquei as fórmulas, as expressões matemáticas de concentração. Como ele falava de 2 concentrações, eu tive que fazer 2 etapas. Na segunda forma de resolver, a gente faz numa única linha, é análise dimensional. Como é que eu começo com a análise dimensional? Eu procuro o que eu quero encontrar, a pergunta a ser respondida. E trabalho com as unidades de maneira que eu obtenha, ao final, a mesma coisa, a mesma concentração, a mesma unidade medida da pergunta inicial. Fechou? Espero ter contribuído. O objetivo desta aula era mostrar 2 formas de resolver problemas envolvendo concentração. A gente pode sempre trabalhar com as fórmulas, as expressões matemáticas, ou também podemos trabalhar com análise dimensional. Você faz como você se sentir mais à vontade. Gente, até uma próxima aula, um grande abraço e bons estudos!